A sua Bíblia agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Este é o penúltimo sermão que expomos esta carta. E eu lerei aqui dos versículos 6 ao versículo 18, 2 Timóteo 4, de 6 a 18. Acompanhe na sua Bíblia. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Timóteo, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Sagrada Letra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua, nos advirta, nos admoeste, nos anime, segundo a Tua santa vontade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja aquele que fale ao nosso coração, aquele que abra o nosso entendimento, para que possamos assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nesse nome nós oramos. Amém. Meus irmãos, em alguns filmes a gente vê, tem uma cena que é curiosa, que normalmente não é um momento muito bom, que é quando alguém foi julgado por pena de morte, não é? E aquele que vai executar chega com aquela seguinte frase: quais são as suas últimas palavras? Às vezes isso também acontece quando numa luta, num duelo, o que perdeu vai ser eliminado e ele também, às vezes, ganha o direito de responder essa pergunta: quais são as suas últimas palavras? É aquele momento onde a pessoa provavelmente faça uma grande e rápida revisão de vida e traz algo que é realmente importante e útil e que tem muito valor naquele momento. Paulo está, meus irmãos, aqui na reta final da sua vida. Paulo sabe que falta pouco tempo para a sua execução acontecer, nós vamos ver detalhes disso, não é? Mas então agora no finalzinho da carta, Paulo deixa as suas últimas palavras. Depois ele vai concluir com as saudações finais e bênção. Mas hoje nós ficaremos com as últimas palavras de Paulo para a instrução de Timóteo. Nós veremos três aspectos: a certeza da vitória diante da morte, versículos 6 a 8, as instruções finais de Paulo, versículos 9 a 15, e um testemunho de fé, versículos 16 a 18, e a
a minha expectativa é que o Senhor fale ao seu coração, como falou comigo, e que nós sejamos profundamente abençoados com a exposição da sua santa palavra. Então, meus irmãos, acompanhem com a sua Bíblia aberta, seu aplicativo, e vejamos agora a certeza da vitória diante da morte. Paulo usa duas analogias para falar da sua morte que se aproxima. Primeiro, ele usa uma expressão que é oferta de libação. Nós precisamos lembrar que Paulo está trazendo um assunto do Antigo Testamento, você vê isso lá em Números 15, de 1 a 10, não é? Onde havia uma oferta de vinho sobre o altar, quando haveria um sacrifício, diante do altar do Senhor, também se derramava vinho ali, e isso era chamado de libação. Paulo, numa linguagem judaica do Antigo Testamento, ele está dizendo: eu estou indo para o sacrifício, não é? E eu vou ser dado a Deus como oferta de libação. E eu fiquei pensando, talvez que Paulo estivesse pensando no seu próprio sangue, que lembraria o vinho, e ele seria então tido como uma oferta de libação no altar do Senhor. Essa é a primeira analogia. A segunda é que ele fala da partida. Chegou o tempo da partida. E a expressão aqui, naquele tempo, vem da seguinte ideia: de quando o navio levanta a âncora para partir, ou quando um soldado está desmontando um acampamento também para partir. Paulo está dizendo que o fim da vida dele se aproxima e se mostra como certo. Ele vai morrer, ele está para partir para o Senhor. Meus irmãos, diante da morte, eu não sei se você já teve alguma experiência de ter chegado pertinho, quando você diz assim: cara, eu escapei da morte. Eu tive algumas experiências assim, não tão traumáticas, mas é aquela hora que você fala: puxa, dessa vez eu vou mesmo, não é? E diante disso você pensa algumas coisas, e a probabilidade, meus irmãos, nós como seres caídos, especialmente os não crentes, é de desesperar diante disso, não é? Se você sabe que você vai morrer, você está condenado à morte, a sua execução está para acontecer, provavelmente a maior parte das pessoas entra em desespero, não é? Em profunda tristeza, talvez. Mas nós vemos uma pessoa aqui muito tranquila. E olha que curioso, versículo 7, Paulo fala do seu dever cumprido. Ele diz que ele se encontra tranquilamente diante da obra do Senhor, fiel. Paulo foi fiel, ele combateu o bom combate, ele guardou, vou ler para não errar nenhuma vírgula sequer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combateu o combate, completou a corrida e guardou a fé. Ele cumpriu o ministério que o Senhor havia dado. Lembra-se do final do sermão passado, onde Paulo diz para Timóteo: você tem que cumprir cabalmente o seu ministério, Timóteo. Agora Paulo está dizendo: eu cumpri cabalmente o meu ministério, eu fiz plenamente o que o Senhor mesmo me instruiu. E nós devemos lembrar, meus irmãos, do capítulo 2, versículos 4 a 6, que Paulo já tinha usado esse tipo de lógica. Lembra? Ele falou que Timóteo deveria agir, combater como um soldado, que ele devia correr como um corredor das provas olímpicas ou das provas esportivas, e que ele deveria guardar e agir como agricultor. Paulo está dizendo: eu cumpri a minha obrigação diante de Deus. O senso do dever cumprido. Que privilégio é esse, meus irmãos? Você chegar no finalzinho e olhar para trás e entender que cumpriu aquilo que Deus havia esperado. Mas ele segue mostrando que
que isso será reconhecido pelo Senhor. E o ponto alto aqui é o ponto alto da santificação, no versículo 8, que ele diz que vai receber a coroa da justiça. Os teólogos não conseguem precisar o que seria a coroa da justiça, mas o mais provável é que Paulo está falando aqui da vida eterna prometida na presença do Senhor. Paulo sabe que apesar dele vir a morrer logo mais, a hora que virar a chave, ele estará na presença do Senhor. E aí sim ele receberá a coroa da justiça. Veja, essa coroa, como diz o texto, ela é dada pelo justo juiz. O versículo 7 tem um detalhe curioso. Ele é muito usado em sepultamento. Acho que você já foi em algum sepultamento que as pessoas sacam esse versículo e diz que aquela pessoa combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Às vezes nem crente era, né? Às vezes foi um crente bem fraquinho, né? E as pessoas sacam esse versículo como se fosse isso. Mas o fato é que Paulo, pela sua fidelidade, vai ser reconhecido por isso, ganhando a coroa da justiça dada por quem? Pelo justo juiz. Nós temos experimentado lá em casa, né? Alguns conhecem a história, um processo na justiça, e eu particularmente digo sozinho, eu tenho a sensação de que não está havendo justiça, e a pessoa que julga não tem sido justa. Mas o que me conforta é saber que um dia eu vou estar diante do justo juiz. Agora, qual é o detalhe aqui, meus irmãos? É que essa coroa da justiça foi dada a Paulo não por mérito próprio. Paulo não está dizendo que porque ele foi muito bom, porque ele fez tudo direitinho, ele vai ganhar o prêmio. Não, Paulo está dizendo, eu vou ganhar, isso vai ser dado pelo justo juiz. E quem é então esse justo juiz? Simplesmente Jesus, o Senhor, como está no texto. E Paulo tinha uma precisão sobre o senhorio de Cristo. Sempre estava na mente de Paulo, nos seus textos. Os juízes, e veja, Paulo está falando aqui de juízo e de justiça, porque ele está num tribunal, ele está preso, está passando pelo processo jurídico romano, ele está lidando com juízes humanos, mas Paulo está lembrando que os juízes dos tribunais romanos não tinham a última palavra sobre o destino de Paulo. Percebe? Paulo está muito tranquilo. Olha, eu vou ser julgado mesmo, né? Eu já estou com a sentença de morte declarada, ela vai ser executada em breve, provavelmente isso leve alguns meses, segundo as contas que se faz, não é? Os estudiosos da área de história bíblica, mas isso ainda não muda a realidade. Paulo está para morrer, não é? E ele tem essa convicção de que não são os homens que estão matando ele, não são os homens que vão tirar a vida dele, simplesmente o Senhor está usando esse mecanismo para levá-lo para si. Agora, esse prêmio, a coroa da justiça, é recebida então no dia do juízo. O texto diz naquele dia, que é a referência do dia do juízo, não no dia da sua morte, né? Paulo não vai virar a chave e receber a coroa da justiça, mas no dia da volta de Jesus é quando toda a obra do povo de Deus será percebida. Eu confesso que esse texto me fez pensar muito a respeito de mim mesmo, e eu fiquei pensando, se fosse hoje, se eu tinha condições de chegar diante de Deus e estar muito tranquilo porque eu fui um crente fiel.
E essa é uma pergunta que nós temos que fazer individualmente a cada um de nós mesmos. Nós estamos prontos para fazer essa declaração que Paulo fez? E mais, estamos tranquilos com isso? Você, meu irmão e minha irmã, você está preocupado com a morte? O Asaf aqui, o presbítero Asaf, no começo, eu gosto muito quando ele abre a liturgia, porque ele sempre lembra que nós não sabemos como chegam as pessoas para cultuar o Senhor. Só Deus conhece o coração de cada um quando chega aqui. Mas o fato, pelos nossos dias presentes, é que muita gente está preocupada com a morte. Sendo que a morte é simplesmente a passagem, pelo menos para os crentes, a passagem daqui para a presença do Senhor. Paulo já havia dito isso em Filipenses, que é muito melhor estar com o Senhor, infinitamente melhor estar com o Senhor, porque o morrer é lucro. Eu vivo para Cristo, sem sombra de dúvida. Se o Senhor quiser que eu continue vivendo até o dia que Ele quiser, eu vou continuar vivendo para a glória do Senhor, mas o morrer é lucro. E aí, ele termina então dizendo que isso não, esse prêmio, essa coroa da justiça, não é para o apóstolo Paulo, não é para esse grande servo do Senhor. Não, ele diz que é a todos quanto amam a sua vinda, a todos os eleitos de Deus, a todos aqueles que foram feitos filhos de Deus na adoção em Cristo Jesus. É claro que essa é a palavra de ânimo para Timóteo. Timóteo está recebendo, lembra disso? Nós já vimos um sermão sobre isso. Timóteo está recebendo o bastão naquela corrida de bastão. Paulo está passando o bastão para Timóteo, para seus outros servos, companheiros de serviço também. Mas Timóteo era o filho amado, era aquele que Paulo estava se dedicando um pouco mais na instrução. E agora Paulo está dizendo, não sou só eu, Timóteo. Alegre-se com isso, porque todos que amam a vinda de Jesus também receberão essa coroa da justiça. E meus irmãos, nós vemos aqui um detalhe muito importante, porque a expectativa da volta de Cristo é uma das marcas do verdadeiro cristão. Não existe verdadeiro cristão que não ame a volta de Jesus. Não dá, é impossível. Todo cristão anseia, deseja, com grande expectativa, ele ama a ideia da volta de Jesus. Ele espera com grande expectativa esse dia. Ele sonha com isso. Ele vive como se o Senhor fosse voltar logo em seguida. Essa é a ideia, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Eu tenho algumas manias particulares que só servem para mim, não é nenhum pecado, mas eu fico pensando, se o Senhor voltasse no meio de uma pregação minha, ia ser, não minha, mas no dia que eu estivesse pregando, porque seria muito melhor, porque nós deixaríamos de ouvir um pecador e passaríamos a ver o próprio Senhor. Porque eu anseio a volta de Jesus, e todos nós devemos querer isso. E esse primeiro bloco, então, meus irmãos, mostra um pleno conhecimento de Paulo da razão da sua própria existência. Paulo sabia para que ele existia, e era somente para servir a Cristo. Nós fomos chamados para isso, para sermos servos de Cristo, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que recebem o chamado do Senhor para viver para a glória do Senhor. Você não foi chamado para outra coisa, meu irmão e minha irmã. Você foi chamado para servir ao Senhor. Não foi chamado, você não foi alcançado das trevas para viver uma vida feliz. Não é essa a ideia. A ideia é que o Senhor te chama da morte para a vida, para servi-lo, e quando chega o seu dia final, você tem que estar tranquilo diante de Deus com o dever cumprido. Essa frase, esse versículo 7 não é só para Paulo, meus irmãos, é para cada crente. Cada um de nós tem que ter essa certeza de que foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor e que tem que ser encontrado fiel no dia do Senhor. Essa é a beleza da percepção de Paulo. A
pena de morte já foi decretada. Paulo está naquele tribunal, nos últimos procedimentos jurídicos do seu próprio processo, mas ele está tranquilo diante do seu Senhor. E em segundo lugar, meus irmãos, aí Paulo então, depois dessa introdução animada, Paulo dá algumas instruções, as últimas instruções para Timóteo. Não é que elas são melhores, mas elas são as que vieram na sequência. Veja, versículo 9, a primeira orientação. Aliás, o começo da carta já fala disso. Paulo está apenas reforçando no versículo 9. Venha até mim com urgência. Timóteo, vem depressa. Onde Paulo está, meus irmãos? Paulo está em Roma, diante de Nero. A coisa não está boa. Se fosse falar de risco, né, porque ultimamente nós temos muito pensado, né, nessa questão, isso aqui tem um grande risco de vir a morrer. Se tem um lugar para não estar, onde o risco era muito alto de perder a vida, era em Roma. E Paulo está falando para Timóteo, vem depressa, vem para nós termos a nossa última conversa, a nossa última interação. Porque Paulo então está experimentando um tipo de isolamento. Ele está preso, está quase só, nós vamos ver isso, e ele chama então seu filho amado Timóteo para a sua despedida. E no versículo 10, a gente vê o seguinte: Paulo está só por algumas razões. Primeiro, porque alguns os abandonaram, e ele cita especificamente no versículo 10 Demas. Demas era um dos seus colaboradores. Demas era alguém que servia a igreja do Senhor com Paulo. Mas diz o texto que Demas amou o presente século. E aí volta para Tessalônica, que era a origem dele, muito provavelmente. Nas palavras do comentarista Kelly, Demas desejou uma vida mansa e de conforto. Porque veja, né? Servir o Senhor em Roma não dá. Aí não, aí já é demais, né? Servir o Senhor diante da morte não é para mim. Eu prefiro ficar com o mundo. Eu prefiro ficar com a vida fácil. Eu vou voltar para a velha vida. Mas Paulo não foi deixado apenas pelos que se abandonaram, mas também por aqueles que foram enviados pelo próprio Paulo. Veja, versículos 11 e 12, Paulo havia enviado os seus companheiros para continuar servindo Cristo onde era necessário, porque a prioridade ali não era o conforto emocional de Paulo. A obra do Senhor é mais importante. Paulo está experimentando a solidão, o isolamento desse momento difícil. Sim, ele está experimentando, mas mesmo assim ele não é egoísta e diz assim: gente, fica comigo nos últimos dias, vocês podem ficar comigo, porque a obra do Senhor dá para esperar um pouquinho, eu estou muito tristinho e eu não quero morrer sozinho. Pelo contrário, olha o que acontece. Crescente é um homem que não é explicado nas escrituras, mas provavelmente um colaborador de Paulo. Crescente vai para Galácia, Tito vai para Dalmácia. Veja, Tito também era um filho amado, um filho querido, mas Paulo já tinha tido esse contato com ele. Provavelmente, meus irmãos, a segunda epístola de Paulo a Timóteo foi escrita depois da epístola de Tito. Por isso que aqui Tito já sai de Creta e vai para Dalmácia cumprir as instruções do seu pai na fé, Paulo. Então veja, Tito era uma das pessoas mais queridas de Paulo, e mesmo assim Paulo mandou. E depois ele ainda fala no versículo 12 de Tíquico. Tíquico é o que está levando esta carta e que provavelmente substituirá Timóteo em Éfeso. Percebe que as pessoas queridas de Paulo estão no serviço do Senhor. Tanto é que Tíquico, lá em Efésios 6:21, é chamado de irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então, a ideia, meus irmãos, não é manter um ciclo íntimo dos amigos mais chegados. Não é o conforto pessoal. Não é essa a ideia.
Paulo sabe que a obra do reino, a obra do Senhor é infinitamente mais importante do que o seu próprio estado emocional. Porém, ele reconhece que não está absolutamente só. Ele diz que Lucas, como é chamado também por Paulo, o médico amado, está com ele. Nós sabemos pelo livro de Atos que Lucas estava com Paulo na sua segunda e terceira viagem missionárias, chamadas de viagem missionária. Lucas é um colaborador fiel. Lucas é alguém que participou intimamente da vida de Paulo, provavelmente servindo inclusive como médico nas suas necessidades, não é? Mas o fato é que ele diz o quê? Eu estou te esperando, Timóteo, mas não estou totalmente só. Lucas está aqui comigo. Mas, Timóteo, tem mais uma coisa que você tem que fazer. Traz João Marcos. Versículo 11. Traz Marcos aqui, é João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Traz João Marcos, porque ele me é fiel. Ele é muito importante no ministério. Quem é João Marcos, meus irmãos? Essa é uma das minhas histórias prediletas nas Escrituras. Atos 13:13 diz que Marcos, ainda jovem, deixa Paulo. Marcos começou acompanhando Paulo, depois ele se torna pupilo do apóstolo Pedro, não é? Provavelmente Marcos que ajudou, que foi o escriba de Pedro ao escrever todos os documentos de Pedro, não é? No caso, o Evangelho de Marcos. Mas o fato é que, no começo, Marcos, ainda jovem, volta para Jerusalém. Atos 13:13. Ele abandona Paulo, de alguma forma. Isso é tão forte que em Atos 15:37-39, nós vemos aquela discussão entre Paulo e Barnabé, e os dois companheiros de ministérios agora se separam. Paulo e Barnabé se separam e segue cada um por um lado. Paulo segue com Silas, Barnabé segue com Marcos. E a sensação, às vezes, que você pode ter, se não ler todo o contexto, é achar que Marcos continuou brigadinho com Paulo o resto da vida, ou Paulo brigadinho com Marcos. Mas não. Lá em Colossenses 4:10 e Filemão 24, nós vemos que a relação deles já estava restaurada. Marcos já tinha voltado ao convívio com Paulo e era muito fiel. Tanto é que agora no versículo 11, final do versículo 11, Paulo quer fazer uma despedida de um servo fiel. Que história maravilhosa de restauração, de amizade e de serviço comum no reino de Deus. E isso dá um parênteses para nós, para lembrarmos disso, meus irmãos. Todas as pessoas são importantes na obra do Senhor. Nós não temos tempo para ficar brigado com ninguém. Não dá para ficar brigado com irmãos na fé. Não dá, porque nós todos estamos envolvidos na mesma obra do Senhor. E isso, olha que coisa, aquele que um dia deixou para trás Paulo, na verdade agora está sendo chamado para a despedida final. Mas Timóteo tinha outras providências. E é curioso, porque nós estamos vendo providências comuns, da vida comum, da vida cotidiana de Paulo. Versículo 13. Mais uma coisa que Timóteo tinha que fazer: levar os pertences pessoais de Paulo. Mas o que tem de espiritual nisso? É que a nossa vida toda é para a glória de Deus. E Paulo então estava pedindo: traz a minha capa. Talvez um objeto que nos ajude a entender isso, esse aqui é um tipo de poncho usado aqui na América do Sul, na Argentina, no Peru, nos Andes, né? Aqui da América do Sul, é uma capa pesada que você põe pelo pescoço e cobre todo o corpo. Paulo sabe que o inverno está se aproximando e ele sabe que o processo jurídico não ia ser do dia para a noite, não é? A conclusão da sua execução, e talvez por isso que ele está falando para Timóteo: vem depressa, porque você precisa chegar logo, mas traz a minha capa, porque esse período é muito frio, e Paulo estava numa prisão romana, não é? Veja, e a capa estava na casa de Carpo, que nós não sabemos muito detalhe, na cidade de Troade. Isso me faz pensar como Paulo tinha suporte para a obra
obra em por onde ele passava, ele deixava os pontos de contato para a expansão do Evangelho. A sua casa tem sido ponto de expansão do Evangelho? Alguém pode falar isso da sua casa, como Paulo falou da casa de Carpo? Onde ali tem ponto de sustento da obra de expansão do reino de Deus. Porque veja, lembra, alguns sermões atrás eu perguntei: você gostaria de ter o seu nome registrado nas Escrituras se ainda estivesse aberto? E a resposta é: depende. Porque se fosse com um bom registro como o de Carpo, eu gostaria que o meu nome tivesse ficado registrado como: olha, passa na casa da família Abiso, porque lá tem coisas minhas. Eles são colaboradores na obra do Senhor. Mas ele continua, ainda dando instruções sobre isso. Agora, apenas um detalhe ainda sobre essa questão da capa. Não é curioso e também triste perceber que Paulo está preso numa das maiores cidades do mundo daquela época, com muitos cristãos, e não tem um irmão que fosse cuidar de Paulo? Não é triste, meus irmãos, isso? Agora vamos pensar ao contrário. Será que a capital seria reconhecida como: olha, manda a gente da cidade de Goiânia para vir ajudar aqui, porque os de Brasília não estão me ajudando? É uma simples capa, meus irmãos, aponta para muita coisa na vida do povo de Deus. Mas, continuando, Paulo fala: traz meus livros, e especialmente os pergaminhos. A ideia de livros aqui é papiros, e pergaminhos. Não está explicado por que Paulo quer isso, mas muito provavelmente, ou algumas ideias a gente pode ter, e são apenas conjecturas, não é? Provavelmente Paulo queria continuar estudando, porque ele não perdia tempo. Se falta algum tempo ainda para eu morrer, traz o meu material de estudo, não é? E eu fiquei pensando que, afinal de contas, ele está com Lucas e Timóteo vai encontrá-lo, filho amado. Provavelmente Paulo ia distribuir essas coisas. E acredita-se que pergaminhos aqui sejam os textos do Antigo Testamento, que Paulo teve acesso e a prioridade de ter, o privilégio de ter em mãos o próprio texto do Antigo Testamento. Lutero, meus irmãos, passou por uma situação assim. Diz a história que Lutero, se o dia final estivesse previsto para ser amanhã, hoje ele plantaria uma macieira. A ideia é: eu não perco tempo, não é porque meu fim está chegando que eu não vou fazer coisas para continuar a obra do Senhor, perpetuando a obra do Senhor. Mas ele continua ainda, versículos 14 e 15, deixa um alerta específico, mais um alerta de Paulo: se afaste de Alexandre o metalúrgico, o latoeiro, se afasta dele. Por quê? Porque ele é alguém que gerou muito mal, ele gerou coisas terríveis. Acredita-se que Alexandre foi uma das testemunhas que não ajudou Paulo no seu tribunal. Ali no tribunal, o processo jurídico é meio lento lá, parece um país que eu conheço, mas provavelmente na primeira audiência, onde as testemunhas iam participar, provavelmente Alexandre não ajudou muito, Pelo contrário, deve ter atrapalhado. E mais, resistiu às palavras, resistiu às instruções que foram dadas a ele. Então esse é o tipo de gente que não precisa ficar perto, Timóteo. E também não se preocupa com o juízo dessas pessoas, porque o juízo fica a cargo de Deus, o que nos faz ter certeza de que o mal não prevalece. Deus cuida dessas situações. E aí a gente vê então nesse bloco que, mesmo no finalzinho da carta, Paulo tem palavras de instrução para Timóteo, porque justamente ele está para partir, Timóteo está para perder o seu mestre, e ainda assim Paulo tem esse cuidado de bom mestre para com seu discípulo. E por último, um testemunho de fé.
uma plena confiança no Senhor. Paulo tinha confiança no Senhor em toda e qualquer situação. Veja a firmeza da fé do apóstolo Paulo, versículo 16. Mesmo diante do abandono dos cristãos de Roma, porque ele diz que foi abandonado por todo mundo, não é? A ideia ali foi abandonado por todos. E se essas pessoas abandonaram Paulo, é apenas uma evidência da fragilidade da fé dessas pessoas. Esses irmãos é que estavam com medo do que poderia acontecer, eles é que deixaram Paulo. Mas diante disso, Paulo está com uma plena convicção. Na minha primeira defesa, por isso que eu digo, o processo jurídico era um pouco amplo. Quando teve o momento da defesa, na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Então, mesmo assim, Paulo diz o quê? Versículo 16, que isto não lhe seja posto em conta. Você consegue fazer isso com alguém que te nega? Com alguém que te abandona? Você consegue chegar diante de Deus e falar assim: fulano me abandonou, mas Senhor, não pese sobre ele esse pecado. E aí, eu me lembrei de uma cena que é óbvia para nossa mente. Paulo estava aos pés, Estevão estava aos pés do apóstolo Paulo quando foi apedrejado. Paulo provavelmente viu essa cena acontecer aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Afinal de contas, ele mesmo tinha dado essa instrução. Quando Estevão está sendo apedrejado, antes do seu último suspiro, ele diz o quê? Senhor, não lhes impute este pecado. Paulo aprendeu a lição. Paulo está agora com uma fé tão sólida que ele pede ao Senhor que aqueles irmãos, ele não está dizendo que não são irmãos, mas são irmãos que ainda cometeram uma fé um pouco fraca, fragilizada e os deixou para trás. Mas mesmo que isso tenha acontecido, Paulo não se abala mais e ele ainda clama ao Senhor que isso não lhe seja posto em conta. Você consegue fazer isso, meu irmão? Você consegue hoje, alguém que pisou na bola com você, você chegar diante de Deus e falar: Senhor, fulano pecou, errou comigo, fez algo desagradável, mas Senhor, não põe isso na conta dele, não. E aí ele afirma então, no versículo 17, que o seu ministério foi fielmente cumprido. Paulo foi chamado para pregar o evangelho, é isso que ele tinha dito a Timóteo nos versículos anteriores. Timóteo, a prioridade do ministro do Senhor é a pregação fiel do evangelho, e Paulo foi fiel na sua pregação junto aos gentios. Paulo foi chamado para isso. Agora, por que ele fez isso? Porque Paulo era bom demais da conta? Paulo era o cara que assim fazia, acontecia porque ele em si era bom? Não. Paulo só conseguiu ser fiel até o final por causa do próprio Deus. Deus é que o assistiu e o revestiu de forças para que ele possa cumprir o seu ministério. E isso nos lembra, meus irmãos, que não dá para servir ao Senhor sem o Senhor. Não dá para achar que dá para fazermos a obra do Senhor sem o Senhor. Não dá para fazer qualquer coisa no reino de Deus, para a glória de Deus, sem a bênção e sem o sustento de Deus. Mas o detalhe, um detalhe importante aqui, é que talvez você esteja experimentando algum tipo de dificuldade no caminhar com o Senhor, justamente por estar sendo fiel. Talvez você esteja sendo muito fiel e por isso está sofrendo consequências. E a lembrança que eu quero deixar para você, meus irmãos, é que o Senhor te assiste e o Senhor te reveste de força. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que me sustenta. E ele termina então, versículo 18, dizendo o quê? Que a obra de fato é de Cristo, não é de outra pessoa, não é dele, é o próprio Cristo. Paulo experimentou o livramento e o salvo-conduto para o reino celestial.
Paulo agora está dizendo: olha, tudo o que aconteceu, tudo isso, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A esperança de Paulo, meus irmãos, não era de livramento da morte, mas era a certeza da salvação. Eu acho muito curioso algumas ações no cristianismo moderno brasileiro. Alguns irmãos que ainda se confundem com as promessas do Senhor. Porque tem muita gente declarando, decretando ou mesmo pedindo a Deus livramento que Deus não vai dar. Não é? Ao invés de querer ser fiel ao Senhor, está pedindo posição de destaque, está pedindo livramento de situações em que o Senhor não vai dar. É claro que nós temos o direito de pedir ao Senhor: me livra dessa situação difícil. É claro que nós podemos fazer isso, mas o nosso coração não deve estar na resposta que atenda o nosso coração, mas na vontade do Senhor. E Paulo estava tranquilo com isso. Paulo já falou: Deus já vai resolver isso. Mas a solução de Deus será me levar para o reino celestial. Que tranquilidade é essa, meus irmãos, diante da morte? É a tranquilidade de quem sabe quem é Deus. O Deus que pode todas as coisas. O Deus Senhor de tudo e de todos. Esse nosso Senhor é que vai garantir a vida de Paulo. Nesta vida, seja livrando da boca do leão, como ele disse, seja nos garantindo estar na sua presença eternamente. E a perspectiva de Paulo é tão grande, tão boa sobre o Senhor, que ele termina o texto com uma doxologia: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isso, tudo, absolutamente tudo isso é para a glória de Cristo. O livramento, a coroa da justiça, o sustento que ele recebeu, as forças que o Senhor deu por meio do Espírito Santo, o fato dele ter cumprido cabalmente seu ministério, o fato dele ter conseguido pregar para os gentios, tudo isso é para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. A sua vida tem sido assim, meus irmãos? A certeza da salvação, que é maravilhosa, que só os crentes têm, até isso aponta para a glória de Cristo? Porque nós devemos viver para a glória de Cristo. Então, diante desse texto todo, nós vemos que Paulo ali, diante da morte que se aproxima, Paulo simplesmente termina as suas instruções com esse excelente e belíssimo testemunho de fé e de louvor a Deus. E eu concluo aqui, meus irmãos, com algumas brevíssimas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus é a prioridade. Nós nunca podemos esquecer disso, nunca. É Jesus quem chama a gente, é Jesus que nos chama para a vida, e é Jesus que nos chama para a obra, para a sua obra. É Jesus que nos sustenta, é Jesus que vai completar a boa obra já iniciada. Você e eu só temos a Cristo, e é a Ele que nós devemos olhar, manter os nossos olhos cativos em Cristo. E Ele sustenta, meus irmãos. Vou dizer de novo, como disse o presbítero Azaf: como você chegou aqui nesta noite? Eu não sei, mas eu sei como você pode sair. Você pode sair com o coração cheio da certeza do sustento de Jesus. Porque é Ele que te chamou. Porque é Ele que te sustenta. É Ele que tem maior interesse na sua vida. O Senhor tem mais interesse na sua vida do que você mesmo. E você deve se animar com isso. É essa noção. Nós não sabemos se o Senhor vai nos levar, nos chamar para si ainda hoje. E não interessa também a forma que Ele venha nos chamar. Mas nós temos que ter a convicção de que Cristo é Senhor sobre a nossa vida. Por isso, meus irmãos, a segunda aplicação, se isso é assim, se Jesus é realmente isso para a sua vida, você pode e deve ser um servo fiel. Você tem que ser um servo fiel, fiel na proclamação do Evangelho,
fiel no relacionamento com o próprio Deus. Eu estava conversando com o Bruno aqui antes do culto, várias situações, e nós estávamos pensando sobre isso. O que importa é ser fiel ao Senhor, e muitas vezes ser fiel ao Senhor vai incomodar os outros, vai contrariar a sociedade, vão te chamar de radical, mas o que importa é servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. E mais, importa que ao final nós também sejamos fiel ao próximo, porque nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E mais, você precisa, como eu preciso, ter o privilégio de, no dia do juízo, poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a sua expectativa? Pensa, responda para você mesmo. Você está pronto para responder isso hoje? Pelo privilégio de sermos filhos de Deus, nós podemos fazer. Em Cristo nós podemos fazer. E por último, meus irmãos, o nosso modelo é Cristo. Eu posso olhar para todas essas coisas e achar que é difícil. No fundo, é difícil ser crente. Ou não. Ou para você está suave. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se para você está suave, você está com algum problema. Você não está sendo fiel. Porque o crente fiel, ele vai enfrentar dificuldades mesmo. Dificuldades de todas sortes, especialmente espirituais. Mas nós podemos sair daqui, por exemplo, confiantes. Por quê? Porque nós confiamos nas promessas de Cristo e no cuidado de Cristo com as suas ovelhas. E lembrar disso é reconfortante, porque o bom pastor, como eu preguei recentemente, o bom pastor não abandona as suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, não perde nenhuma das suas ovelhas. Você é uma das ovelhas do Senhor? Você está nesse cuidado do Senhor. Segundo, ainda sobre a confiança em Jesus, nós precisamos ter uma convicção da vida eterna conquistada por Cristo. Talvez o medo da morte seja ainda uma falta de convicção da vida eterna com Cristo. Ou talvez seja porque você ainda não conhece a Cristo. E nessa noite é uma oportunidade para você conhecer a Cristo, aquele que garante a vida eterna. E também uma convicção do destino eterno, que passa pela volta de Jesus. Por isso cantamos assim hoje: volta, Senhor Jesus. Eu já participei de situações ao longo desses 14 anos de ministério, muitas coisas curiosas sobre a volta de Jesus. Eu já ouvi de moças dizendo assim, a seguinte frase: Deus me livre de Jesus voltar, eu não casei ainda. Eu falei: oi? Como assim? Jesus é melhor que volte do que o casamento. É claro que casar é maravilhoso. Não, Jesus não pode voltar ainda, porque eu não criei meus filhos. Oi? É melhor que Jesus volte. Porque e não é maldade, meus irmãos, claro que não, mas ainda é a falta de convicção do destino eterno que passa pela volta de Jesus. E que nós saiamos daqui nessa noite numa dependência absoluta de Cristo. Absoluta. A minha oração é que você saia daqui dependendo totalmente de Jesus. Totalmente. Eu também preciso disso. Eu não sei, pela quarta vez, eu não sei como você chegou, mas eu sei que você pode sair daqui cheio da convicção de Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo. Você pode sair daqui animado com Cristo. Você pode sair daqui tranquilo, porque você depende do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Essa é a minha santa expectativa e essa é a minha oração. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela tua santa palavra. Ó Pai, estamos aqui caminhando para o final desta carta, onde vemos as boas instruções de Paulo para Timóteo, mas elas também são para nós nos dias de hoje. Que essas instruções sejam aplicadas na nossa vida, que as implicações espirituais e práticas desse texto sejam verdades na nossa vida e que nós sejamos encontrados fiéis no dia do juízo. É a minha oração, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.